Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui nesta noite, adorando e bendizendo o seu nome, sentindo essa presença tão maravilhosa. Quero aproveitar que a igreja está em pé. Abra sua Bíblia juntamente comigo, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 8. Enquanto a igreja procura, eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Elias, missionária Lígia, pastor Joinville, pastor Jeremias, pela confiança que nos é dado, pelas missionárias, que muito nos ajudam na oração. Deus abençoe as vossas vidas, por toda a igreja, que com muito carinho tem cuidado de nós na oração. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 8, diz assim: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe Basebete, filho de Taquiorone, o principal dos capitães. Este era Dino. E Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente para tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Anarita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém? Curve a sua cabeça um instante. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, graças eu te dou por esta oportunidade. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, que precisa ser alimentado pela tua palavra, Senhor. Só o Senhor sabe da necessidade desta igreja. Só o Senhor sabe o que os teus filhos verdadeiramente precisam ouvir. E eu estou aqui hoje, Senhor, me coloco na brecha, me coloco nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade e o teu querer. Espírito Santo, esteja no nosso meio. Senhor, tira toda a resistência, tira toda a dureza do coração. Senhor, tira todo o comichão dos ouvidos. Tudo aquilo que impede, Pai, do teu povo ouvir a tua palavra e não somente ouvir. Porque a tua palavra diz que se nós somos apenas ouvintes, Senhor, não haverá efeito nenhum na nossa vida. Mas que nesta noite, Pai, tudo aqui que for dito neste altar, desça para o coração do teu povo, para que haja cura nas nossas vidas e o teu nome seja glorificado. A igreja pode se assentar no nome de Jesus. Irmãos, hoje o dia não está muito fácil. Como o pastor disse, o anjo da morte está passando. E não é só o Covid que está matando. Eu cheguei há pouco às horas de um velório. Enterramos uma prima de 25, 26 anos, que saiu ontem pela manhã da sua casa, feliz e contente para ter uma criança. Foi para o hospital, fez a cesárea, correu tudo muito bem. A bebê nasceu linda, 4 quilos. Ela foi para o quarto. Estava tudo bem. Mas
no fim da noite. A enfermeira pediu para ela se levantar e tomar um banho. E quando ela se levantou e colocou os pés no chão, ela desmaiou. E não voltou mais. E nós ficamos sem entender, muitas das vezes, qual é o propósito e qual é a vontade de Deus. Uma moça muito abençoada na cidade de Campo Limpo Paulista. As igrejas se mobilizaram porque uma levita, uma adoradora, todos a conheciam. Foi uma regente de adolescentes extraordinária, que marcou a vida dos adolescentes, ao qual passaram pelas mãos dela. Mas aprove o Senhor querer levá-la. E nós ficamos um pouco sem entender, e parece que nos falta o chão. Mas nós entendemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E ainda que nós não entendemos agora, lá na frente nós vamos entender. Só rogo a oração da igreja para que Deus dê sustento para o meu primo, cuidar da bebê, para a minha família, nesse novo desafio que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém? Mas vamos falar da palavra do Senhor. Deus tem colocado essa palavra no meu coração, irmãos, e eu acredito, por tudo que eu já ouvi nesta noite, desde a leitura oficial, que Deus, nesta noite, Ele quer falar conosco a respeito de encorajamento, posicionamento e livramento. 3 coisas: encorajamento, posicionamento e livramento. E Deus tem colocado essa palavra ao meu coração, que fala a respeito de alguns homens que Deus levantou para colocar ao lado do rei Davi. E a palavra do Senhor diz que o rei Davi, ele só teve uma gestão de sucesso, um reinado de sucesso, porque primeiro, ele era um homem segundo o coração de Deus, e depois porque Deus havia colocado ao lado dele pessoas valentes, homens valentes. Havia um grande exército que fazia parte do reinado de Davi. Era muito grande. Em alguns cultos atrás aqui o pastor chegou a mencionar, quando Davi pede para fazer o censo, a contagem, né, pastor? Do número do exército, era um número muito grande. Eram incontáveis, chegava a dizer incontáveis o número de soldados que havia no exército. Mas desses soldados, haviam 30 que se destacavam pela sua valentia. Haviam 30 que se destacavam pela sua coragem. E desses 30, em algumas passagens, chega a dizer que era 37. Desses 30, haviam 3 que chamavam mais a atenção, que eram os mais valentes. E Davi, nos seus últimos dias, as últimas palavras, ele faz questão de mencionar, primeiro, a grandeza de Deus. Ele estava reconhecendo a soberania e o poder de Deus, e ele tinha a convicção que ele só estava naquele trono porque a mão do Senhor estava sobre ele. E depois ele faz menção desses valentes que estavam ao lado dele. Porque Davi, ele sabia ser grato. Davi, ele sabia reconhecer. E isso é a qualidade de uma pessoa humilde. Ela entende que ela não está onde ela está pela sua capacidade e nem pela sua habilidade. Mas ela entende que ela só está onde ela está porque a boa mão do Senhor está sobre ela.
E porque Deus usa pessoas para nos fazer chegar em algum lugar, em algum propósito. E Davi está aqui reconhecendo agora esses 37 valentes. E ele começa fazendo a menção dos 3 mais valentes. Primeiro é citado o nome de Josebe. E a palavra do Senhor diz aqui que em uma certa batalha, ele enfrentou 800 homens sozinho. E ele venceu esses 800 homens com a sua lança. Aí alguém pode dizer, mas ele era habilidoso. Mas alguém pode dizer, é porque ele treinava bastante. Mas alguém pode dizer, é porque a lança dele era de boa qualidade. Mas eu tenho convicção em dizer que ele só venceu esses 800 homens, porque o Senhor estava com ele. Porque é impossível, por mais que eu tenha habilidade, por mais que eu tenha treinamento e por mais que o material ou o instrumento que esteja na minha mão é de boa qualidade, é impossível alguém vencer 800 homens sozinho. Se eu não entender que é o Senhor que estava sobre a vida desse moço, eu estou perdendo tempo na igreja. Se eu não entender que dentro dessa pandemia, e não só a pandemia, não só esse vírus, missionária, mas tanta coisa que está acontecendo. Se eu não entender que eu estou aqui de pé, porque é a mão do Senhor que está sobre a minha vida. Não tem por que eu cantar, não tem por que eu pregar, não tem por que eu estar aqui. Mas eu entendo todos os dias que a boa mão do Senhor está sobre mim e sobre você. Salmo de número 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora o que eu preciso entender e o que você precisa entender é que nós não estamos de pé porque somos bons. Nós não estamos de pé porque somos mais crentes que os outros. Nós não estamos de pé porque pregamos melhor, porque cantamos melhor, porque a nossa igreja é melhor. Nós estamos de pé porque há um propósito de Deus sobre a minha vida e a tua vida. E o que Ele está pedindo de nós nesta noite? Coragem, posicionamento para que haja livramento. Nós vemos um homem aqui que ele foi destacado dentro do exército. Porque ele teve coragem, igreja. Porque diante desse desafio, a Bíblia não dá detalhes como foi essa batalha, quem eram os inimigos, qual era a situação. Mas quando ele se viu diante de 800 homens, ele tinha a opção de recuar. Ele tinha a opção de retroceder. Ele tinha a opção de desistir. Ele tinha a opção de se esconder. Mas com muita braveza, com muita coragem, com muita intrepidez, ele se coloca na posição de soldado. Ele não olha nem para a direita e nem para a esquerda, mas a única coisa que ele faz é pegar a sua lança, alabadaia súria, e olhar para o céu e ter uma convicção: se o Senhor estiver comigo. E a Bíblia diz que ele vence 800 homens sozinho. A Bíblia também faz menção, Davi também faz menção de Eleazar. E diz que Eleazar, ele estava com Davi num campo de cevada. E os filisteus, naqueles dias, os filisteus, eles subiam nos campos. Quando o povo de Israel fazia colheita, e eles subiam para levar tudo que o povo de Deus havia colhido. Eles viviam saqueando os celeiros. Eles viviam roubando tudo aquilo que o povo de Deus plantava. Mas a Bíblia diz que um dia esse homem, por nome de Eleazar,
Ele ficou tão aborrecido com aquela situação, pastor Jeremias, que ele disse, quer saber de uma coisa? Chega. E a Bíblia é bem categórica em dizer que quando os filisteus chegavam para saquear os celeiros, diz que o povo fugia, o povo corria de medo, o povo abandonava o celeiro, o povo abandonava a colheita. Mas diz que esse Eleazar, ele diz, chega. Estou cansado de plantar, de trabalhar e o inimigo vir e levar tudo aquilo que nós produzimos. Quer saber? Chega. E diz que no meio do campo de cevada ele pega a sua espada. E quando os inimigos chegam na sua fúria, no seu grande número, tentando intimidar e colocar medo, ele se posiciona. E a Bíblia aqui é categórica em dizer que os outros soldados correram, fugiram, abandonaram Eleazar sozinho no campo de cevada. Mas a palavra do Senhor diz que ele não olhou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele pegou a sua espada e diz que ele começou a lutar com os filisteus. E diz que ele lutou a noite toda. E ele lutou tanto, missionária, que quando chegou pela manhã, ele matou os filisteus. E os homens voltaram e tentaram tirar a espada da mão de Eleazar e não conseguiam, porque a mão dele estava presa na espada. Por isso Eleazar foi destacado como um dos 3 mais valentes. E depois a Bíblia fala também, Davi cita o nome de Samar. E diz que esse estava num campo de lentilha. A mesma situação. Não era um campo que representava um valor monetário. Diz que era um pedaço de terra. Talvez não tinha tanta importância. Mas para esse valente tinha, porque Deus havia feito uma promessa, que aquelas terras eram possessão de Israel, e os filisteus não tinham direito de pisar naquela terra. E quando os filisteus se levantaram para querer entrar e tomar o campo de lentilha, diz que Samar se posicionou. Arabaia. E mesmo estando sozinho, ele venceu os inimigos. E diz que por causa do posicionamento de Samar, veio grande livramento para o povo de Deus. O que você está querendo dizer, missionária? Eu estou querendo dizer que o Senhor está nos chamando para ter coragem. O Senhor está nos chamando, igreja, para nós sermos corajosos. Quando nós falamos a respeito de coragem, não tem como lembrar de Josué. Quando Deus chama Josué e vai ali incumbir Josué de assumir a liderança no lugar de Moisés, Deus não fala a respeito das espadas. Deus não fala para Josué passar em revista no meio dos soldados. Deus não fala para Josué contar quantas espadas tinha, quantos pavês tinha, quantos escudos tinha. Deus não fala nada disso. Deus diz, Josué, você tem que ser forte e valente. Você tem que ser forte e corajoso. Ô Josué, você tem que pegar essa palavra aqui e meditar nela dia e noite. E tomar cuidado para obedecer cada ordem que eu te dou. Porque se você for obedecer a minha palavra, você será próspero em todo lugar que eu te colocar. Quando Deus pede para Josué ser forte e corajoso, irmãos, não era só em questão de valentia, não. Mas eu li no rodapé de uma das minhas Bíblias, que a maior manifestação de coragem do crente, pastor, é obedecer a palavra de Deus. Porque, irmão, para ser crente hoje tem que ter coragem. Tem ou não tem que ter, missionária? Para ser crente hoje, não crente bola murcha, como diz o pastor.
Não crente meia pataca, não. Eu estou falando crente fiel, crente de posição. Tem que ter coragem. Calabaia, Suri, calabaxaia. Quando Deus chama Josué e disse, seja corajoso. Sabe o que Deus estava dizendo? Meu filho, você vai ver muita coisa na tua frente, mas me obedece tudo que eu te mandar fazer. Seja fiel à minha palavra e eu vou te proteger, eu vou pelejar por você. Alabácia. Não tem como, irmãos, falar de coragem e não lembrar de Neemias. Neemias estava lá, cuidando das coisas do rei, sem problema nenhum. Mas aí ele ouve falar que a terra dos seus pais, que Jerusalém, está devastada, está tomada pela miséria, pelos inimigos, que os portões estão ainda queimados, os muros derribados. E ele se incomoda com aquilo e ele começa a orar. Ele começa a orar, ele entende que Deus está chamando ele para um posicionamento. E ele começa a orar e pedir a Deus que prepare, para que Deus conceda que o rei dê a ele autorização para ir para Jerusalém. E depois de mais ou menos 7 meses, o rei percebe que ele está angustiado. E ele conta o que está acontecendo, ele vai para Jerusalém. Mas sabe o que eu percebo, irmãos? Ele vai ali para edificar os muros. E alguém pode pensar, mas o homem era pedreiro? Mas o homem era engenheiro civil? Mas o homem era pós-graduado? Por que teve que buscar ele lá em Jerusalém? Lá na Síria, na Babilônia. Por que teve que buscar ele lá? Por que não usou os que tinham em Jerusalém? Não tinha pedreiro em Jerusalém? Tinha. Tanto é que a Bíblia diz que quando Neemias começa a edificação dos muros, ele separa por cada família para cuidar de um pedaço da extensão do muro. Jeremias quase não põe a mão na construção. Então por que precisou dele? Porque ele era valente, ele era corajoso. Ele não recuava diante da ameaça dos inimigos. O que nós precisamos entender, irmãos, é que muitas das vezes nós estamos recuando porque achamos que Deus está procurando pessoas habilidosas. Estamos recuando porque achamos que Deus está procurando pessoas com diplomas. Não, Deus está procurando pessoas corajosas e valentes para se colocar na brecha. Que coragem é essa, missionária? Que valentia é essa? É coragem de renunciar ao pecado. É coragem, irmãos, de se posicionar como igreja, porque nós temos consciência que todo esse mal que está sobre a humanidade é consequência do pecado. E só há uma maneira de Deus sarar a terra, é a igreja se posicionar e dizer, chega de pecado. Não adianta vir vacina de um lado, vir vacina de outro. Quem está do lado de fora não entende, mas eu e você que somos igreja, que temos o Espírito Santo, que meditamos nessa palavra dia e noite, nós entendemos. Arabacaia. Mas aí você pode me dizer, mas missionária, eu sou um só. Que diferença eu vou fazer? Tem que começar por alguém. Levanta a tua mão e diga, começa comigo, Jesus. Você já pensou se esses 3 valentes aqui, você percebeu que eles venceram batalhas que eram para grandes exércitos vencer. Mas o grande exército correu, fugiu. Mas eles ficaram sozinhos. Já pensou se eles pensassem como eu e como você? Mas sou eu. O que vai te fazer diferença se eu mudar? O fulano está assim. O ciclano está assim. Olha o Beltrano sentado lá em cima como que está.
Já pensou se aqueles 3 pensassem desse jeito? Você já pensou se aqueles 3, quando olhasse o exército do inimigo chegando para saquear o campo de cevada, para saquear o campo de lentilha, Rabadá e Assúria, eles olhassem para um lado, via um correndo, olhassem para o outro, via outro correndo, olhassem para trás e via todo mundo debandando e falasse: eu vou embora também? Eles não estariam aqui registrados, e a Bíblia não estaria dizendo que por causa de um, Deus deu livramento para toda a nação. É sério, irmão, olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: é séria a tua responsabilidade. Nós somos igreja, Rabadá e Assúria, porque lá do alto, irmão, Deus não está olhando o meu título, o meu cargo, a minha posição, se eu faço, se eu não faço, se eu sou conhecida ou se eu não sou conhecida. Lá do alto Deus está procurando um homem para se colocar na brecha. Rabai, Assuri, Calabachai, essa palavra falou forte ao meu coração. Cadê os valentes? Deus está passando aqui hoje e está perguntando: cadê os valentes? Cadê os valentes para se posicionar e olhar e dizer: eu não quero saber o que o fulano está fazendo, eu não quero saber o que o ciclano está fazendo, eu não quero saber o que na igreja do Beltrano está acontecendo, eu vou me posicionar. Trabalha. Amanduri. Oricadaia Sayadai. Oricadaia Súria. Aleluia. Deus não está procurando gente habilidosa. Deus não está procurando gente que conhece de Gênesis e Apocalipse. Não que eu tenha alguma coisa contra, que nós temos que meditar mesmo. E quanto mais a gente lê, mais a gente vai aprender. Mas tem gente que está se apegando em aparência. Mas aí Deus olha lá de cima e conhece o exército dele. E faz como fez Gideão. Ô Gideão, eu vou levar você para uma batalha, meu filho. Mas tem muita gente de aparência. Rabadá e Assúria, manda que os covardes e medrosos voltem. Rabadá e Assúria, calaia cheia. É isso que Deus está fazendo. Deus está passando uma peneira no meio do seu exército missionária. Sabe por quê? Porque Ele conta comigo e com você para sarar essa humanidade. Anaia Súria. Mas eu sou um só, pois é. Mas é um que, se parar, quando a fofoca chegar no teu ouvido e você parar, ela não vai continuar. É um só, pois é, mas é um que, se deixar de sentar naquela mesa para falar mal da vida dos outros no café da tarde, vai diminuir no grupo, daqui a pouco vai acabar a reuniãozinha de café da tarde. Tem que começar por alguém. Rabai, Assúria. Será que você pode levantar a tua mão e dizer: pode contar comigo, Senhor? Abassuri calaia cheia. Nalabassuri calabachai. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo uma graça aqui neste lugar. Abadai Assúria. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. E Ele não quer. Ele não quer saber o que você fez daqui a 8h29. Ele não quer saber o que você fez daqui para trás. Ele não quer saber a situação daqui para trás. Ele está dizendo: é agora, a hora é agora. Ele está dizendo: é agora. Levanta a tua mão agora e diz: Senhor, a partir de agora eu vou ser diferente. Rabadai Súria. Redeia Caduia Ceia. Deus está falando fortemente meu coração. A palavra dele diz que ele procurou homens, pastor, que estivessem na brecha. Irmão, entenda isso é forte, pastor Elias.
Ele diz que se ele encontrasse um pastor, olha para essa pessoa, diga um. Se ele encontrasse um pastor, Joinville, para entrar na brecha. Ele não tinha levado o povo para o cativeiro, o povo não tinha perecido, mas você sabe que é os olhos do Senhor passar. E não é passar lá fora não, irmão, passou no meio de Israel, daqueles que ofereciam sacrifício, daqueles que matavam cordeiro, que derramavam sangue, mas procurou um e não encontrou nenhum. Que ele pudesse dizer, posso contar com ele? Ele não vai ceder diante do pecado. Ele não vai ceder diante do laço do adultério. Posso ser mais abusada? Ele está passando em revista aqui no meio da mocidade. Ele está passando em revista no meio dos adolescentes. E ele falou assim, será que eu posso encontrar um que não está tendo essa crise de identidade que está por aí? Que não sabe se é homem? Que não sabe se é mulher? Ele está passando em revista aqui. Ele está passando em revista no meio do círculo de oração. Ele está passando em revista no meio dos obreiros. Ele está passando em revista aqui no altar. Ele está passando em revista no meio da mocidade, no meio da orquestra. E ele está pedindo para perguntar, será que tem um? Rabaia suri kalaia cheia rabadaia súria. Será que tem um que pode se posicionar nessa noite, independente do que aconteceu daqui para trás, meu irmão? Eu não quero nem saber. Mas ele está falando. Ele está passando em revista agora. Ô missionária, sabe o que eu acho de mais bonito em tudo isso aqui? É que esses valentes, eles não eram coisa boa não, pastor. Sabe aonde foi que Davi encontrou a maioria deles? Lá na caverna de Adulão. Você já leu essa passagem? Davi estava escondido lá na caverna de Adulão, porque Saul estava perseguindo ele. A nação toda, atrapalhada, corrompida, porque quando o rei se corrompe, a nação padece. E diz que esses homens, eles eram considerados homens que não tinham serventia para nada. E eles vão se esconder dentro da caverna com Davi. Mas olha para essa pessoa e diga, um. Olha aí para esse menino, essa menina que eu diga, um. Havia um dentro da caverna, arabacaia cheia, que era segundo o coração de Deus. Apesar de estar sendo perseguido, ele permanecia fiel. E por causa da fidelidade dele, todos aqueles que se encontraram dentro da caverna se tornaram fiéis a Davi. Deus está mandando dizer essa palavra, sabe para quem? Para quem está querendo desistir, porque está dizendo, sou só eu na minha casa. Deus está mandando essa palavra para dizer para alguém que está dizendo assim, sou só eu lá no serviço, estou passando perseguição, estou passando luta. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, por causa de você, se você permanecer firme, por causa de você, Deus vai trazer livramento naquele lugar. Porque no caso de Eleazar, diz que todo mundo fugiu. Foi se esconder nas cavernas, foi se esconder pelos valados. Mas quando amanheceu, que eles olharam no campo e viram os filisteus tudo caído no chão, e só Eleazar de pé, segurando a espada, voltou todo mundo, pastor. E a Bíblia diz que ainda voltaram e pegaram dos despojos. Peraí, mas não correu? Mas peraí, não fugiu? Agora vem querer receber a bênção? Pois é, por causa de um.
Por causa de você, a tua casa vai ser abençoada. Por causa de você, o teu marido vai ser abençoado. Por causa de você, o teu filho vai ser abençoado. É por isso que o diabo insiste para você desistir. É por isso que o diabo insiste para você ceder. Por causa de um. Aí eu fico pensando, irmãos. A palavra do Senhor diz que Eleazar, quando chegou pela manhã, os homens foram tentar tirar a espada da mão dele. E diz que eles fizeram força para abrir os dedos de Eleazar, porque alguns dizem que deu como se fosse uma cãibra. E ele não conseguia movimentar os nervos, ele não conseguia abrir as mãos. Mas conhecendo um pouquinho desse Jesus que eu conheço, sabe o que eu fico pensando? Vem cá, missionária Cristina Maranhão. Vem cá. Vou usar a senhora só um pouquinho. Está sentindo ele aí? Está sentindo ele aí, missionária? Não é a senhora não, minha querida. É o próprio Deus que está segurando na tua mão. E quando é Deus, pastor, que segura na nossa mão, pode vir gigante, pode vir filisteu, pode vir Satanás e as suas legiões. Ninguém para. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Pega a tua espada aí. Pega a tua espada aí, crente. Pega a tua espada aí, crente. Qual é a ferramenta que Deus te deu para lutar? Qual é a ferramenta que Deus te deu para lutar? Pega ela aí, largou ela em casa, largou ela no meio do caminho. Lembra, irmã Elaine Melo? Lembra quando tu cantava e Deus guerreava? Tu cantava e Deus... Eu me lembro. Você nesses corredores aqui da igreja, cantando, lavando o banheiro e cantando, e Deus guerreando. Por que parou de cantar? Abaia, suricalaia cheia. Deus está falando aqui porque parou. Porque parou de orar, porque parou de estudar, só porque não tem oportunidade, mas Deus está procurando um para pôr na brecha. Olha para essa pessoa que está do teu lado, diga: Deus está procurando um. Deus está procurando um. Já achou aqui? Já achou aqui? Já achou aqui, Jairo? Já achou aqui, orquestra? Deus está procurando
um, agora sim, meu irmão, se com um Deus já faz coisas terríveis. Oh, missionária, se com um Deus já faz coisas terríveis, o que dirá se a igreja? O que dirá se a igreja se posicionar? Se coloca de pé. Mãe Elaine, vem cá. Vamos adorar? Talvez você chegou hoje aqui desanimado. Talvez aqui você chegou hoje olhando de um lado, olhando para o outro e dizendo: Deus, não vou vencer esse negócio não, acho melhor eu desistir. Arabadaia suri, requedeia saia, oricadalabacheia. Deus me fez me lembrar agora de uma outra passagem, está em Samuel também, que diz que enquanto Saul estava sendo derrotado pelos inimigos por causa da covardia dele, diz que do outro lado Jonatas, o filho dele, com mais um ajudante, companheiro, que carregava as armas de guerra dele, o pajem, pastor, é esse nome? Pajem. 2, fala, diga 2. Mas sabe por que eram 2? Porque Jonatas, ele olhou para o companheiro dele e falou assim: me segue, que nós vamos entrar lá dentro do arraial do inimigo. Porque Israel estava sem arma para lutar, não era isso? Porque é só os filisteus que afiavam as espadas, e eles estavam sem armamento, estava tudo na terra dos filisteus. Aí Jonatas falou assim para o outro: puxando o outro, 2. Vem comigo. Vamos entrar lá dentro da terra dos filisteus. E vamos pegar todos os armamentos que estão lá. Mas Jonatas, somos só 2. Mas Deus está conosco. Harabadaia saia. Olha para essa pessoa e diga: vem comigo. Olha para ela e diga: você vem comigo? Diga para ela: porque Deus está comigo. Abaia, suri, calaia, cheia. Erebedeia, suri, calaia, cheia. Por causa de um líder frouxo, todo o exército perdeu. Por causa de um líder corajoso, toda a nação venceu. Quem é você nessa batalha hoje? Provérbios diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. É séria essa palavra. Deus está procurando um para se colocar na brecha. E se ele se agradar de nós, palavra de Josué. E se o Senhor se agradar de nós, coloque a mão no seu coração. Com a outra mão você vai virar para onde está a tua guerra. Ô missionário, isso não é coisa de doido, não, isso é coisa de crente. Porque tem gente até hoje querendo explicar como que o homem ficou com a mão agarrada na espada. Deixa eu falar o que quiser, eu sei que era o meu Jesus que estava lá. Levanta a tua mão para o lado que está a tua guerra. Levanta a tua mão para aquele lado onde você estava querendo desistir. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.